vai falar com a gente sobre os mecanismos da defesa participativa e direta. Seja bem-vindo, Durval, fique à vontade. Ao final, a gente vai abrir, né, para as explanações, para as dúvidas, para os comentários. Então, pedir que vocês anotem aí e, ao final, a gente abre para esse diálogo. Boa tarde, né? Olha, eu mudei totalmente a minha intervenção aqui nessa tarde. Depois de ouvir os 3 interventores aqui, os 3 palestrantes, que eu acho que foram assim preciosos e muito interessantes. Para quem não conhece o Cefep, hoje o nível de assessoria, tanto dos encontros como do curso de Fé e Política, estão nessa linha, sabe? Eu acho que é muito importante. Cada um encontro melhor que o outro. E eu estava ali como aluno, né? Um aluno um pouquinho disciplinado, que manifestei algumas vezes, mas um aluno. Achei muito interessante. Só que eu fiquei assustado, porque o Adriano nos fala que ele trouxe aqui, em 1 hora, um curso de 3 dias. O seguinte, o André falou de 3 a 1 semana, aquela questão do orçamento, né? E o nosso Rudá, lá das Minas, fala da dificuldade das 3 páginas, de resumir, né? E nos trouxe assim, uma gama de informações muito preciosas. Eu sempre digo que um encontro desse, com lideranças, com pessoas que vão ser multiplicadoras desse trabalho, ele não é receita de bolo. É como se você tivesse numa aula de culinária, né? E a Ellen, esposa do Rodrigo, ela é professora de culinária, né? Faz curso superior na área de culinária. É como se você fosse só provar uma colher, né? Você tivesse ali, só provasse um pouquinho daquela comida, porque você sabe que tem prato de muitos alunos para você provar, e depois aquele sabor te motiva você tentar fazer o prato em casa, no seu estilo. Então, eu acho que é isso mesmo. Só que eu decidi, porque na hora que eu fui ver, eu trouxe para o trabalho um livro, onde a gente trabalha aqui com 18 conselhos, diretamente, e mais uns 12 a 15 indiretamente, que são citados e são dadas algumas pistas para trabalhar com eles. Então, aqui tem um instrumento de quase 30 conselhos. Evidente, o trabalho para um ano todo, né? Mas não foi isso assim que eu achei que é ração demais, né? Para pouco cabrito, cabrita e bode no coxo, não foi isso que eu não achei que é ração demais, mas eu fui provocado pela temática. A temática me provocou. Então, eu vou começar a minha intervenção agora com uma história e vou terminar com a história. Que eu quero, com isso, fazer uma liga e recuperar algumas questões que eu acho que precisam ser aprofundadas. A primeira história é de um escritor argentino muito importante, Jorge Luiz Borges. Ele escreveu um livro com pequenas histórias, isso na década de 40, tá bom? Se eu não me engano, 1943 ou 44, que ele chama Aleph. Vocês sabem que Aleph, apesar de ser um fonema, que tem um simbolismo muito grande, mas é a primeira letra da maioria dos alfabetos. O Aleph mesmo, do hebraico, o Alif, do árabe, o alfa, do alfabeto grego, também é a primeira letra, Aleph, do alfabeto filício, e o nosso A, né? E ele escreve uma história, lá ele conta uma história de 2 reis,
e 2 labirintos, que eu acho que a gente coloca um pouco nessa história as 3 intervenções anteriores. Diz que um rei muito rico, muito poderoso, da Babilônia, certa vez, com a mania de grandeza, lendo os mitos gregos, decidiu fazer um labirinto de bronze, riquíssimo, cheio de pedras preciosas, igual o da ilha de Creta do Minotauro, né? E diz que nesse labirinto ele usava para matar inimigos, para dar sustos em ministros, e gostava de brincar. Só tinha uma saída, aquele monte, aquelas paredes altas que ninguém enxergava. E certa vez ele recebeu a visita de um rei do deserto, da Arábia, muçulmano, e ele foi brincar com esse rei. O prendeu lá no labirinto para fazer uma gozação com esse rei. Diz que esse rei rezou, pediu a Alá e conseguiu descobrir a saída, mas diz que se sentiu muito humilhado, que quando ele saiu, o rei estava rindo, né, da Babilônia, fazendo gozação com a cara dele. E ele guardou aquilo. Diz que 8 anos depois de conseguir agrupar muitas tribos no deserto, esse rei árabe, muçulmano, conseguiu invadir, matar muitos soldados desse rei, fazê-lo prisioneiro e dominou a Babilônia. E aí, ele ainda na lembrança, aquela humilhação que ele teve no labirinto, que ele sentiu sufocado, sem saída, sem caminhos, ele pegou esse rei e falou: eu também tenho um labirinto nas minhas terras. E o levou para o deserto do Saara. Cavalgou com ele 3 dias e 3 noites pelo deserto. E ele conhecia muito bem o deserto. Chegou e falou o seguinte: o meu labirinto é diferente do seu. O meu labirinto, olha aqui, ó, tudo que você enxerga, olha para onde sua vista vai. Já que você me colocou no seu labirinto, eu não vou te matar. Eu vou colocar nesse labirinto do deserto e você se vira para sair daqui. Afinal da história, na angústia da imensidão de terras, de dunas, à noite de muitas estrelas, o rei da Babilônia acabou morrendo de fome e de sede naquele deserto e não conseguiu sair. Pronto. O Jorge Luiz Borges termina a história aí. E aí eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Eu estou preparando esse tema a partir dessa história, a pedido do Paulo, para o nosso encontro das escolas e da rede de assessores no final de março. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse paradigma a gente tem que ter claro. Nós sempre fomos acostumados, na época da repressão, na época da violência, a história nossa é uma história muito autoritária, muito cruel, contra os índios, contra os negros, os brancos pobres, né? E é uma história muito desumana. E a repressão do labirinto tradicional está presente. Um labirinto que tinha um minotauro ainda para comer e consumir as pessoas, né? Que no labirinto cretense, o que o rei da Babilônia fez era como esse labirinto tradicional, de muros altos, paredes de bronze alta. Então eu acho que a gente sabia enfrentar, a gente se unia diante da adversidade, as pessoas já tinham uma solidariedade natural, na igreja nós não tínhamos muitas contradições, todo mundo pensava igual, somos contra a ditadura, a falta de liberdade democrática, a igreja estava na caminhada do povo, não se questionava a questão da opção pelos pobres, né?
Ah, mas ela veio em Puebla. Não, em Medellín, a reafirmação contra os regimes autoritários, militares, de repressão, foi aprovada com muita tranquilidade, né? A ponto de quando Dom Pedro Casaldáliga é preso, na sua primeira prisão, que é levado à delegacia para prestar depoimento em 1971, um do delegado do DOPS pergunta assim: senhor bispo, quem é esse doutor Medellín que vocês tanto citam nas palestras e nos documentos de vocês? Quem que é o doutor Medellín? Então, isso poderia ser perguntado lá, em São Félix do Araguaia, ao Dom Pedro, ou ao Dom Serafim, que respondeu o inquérito policial militar, no início da década de 70, lá na Arquidiocese de Belo Horizonte. Está entendendo? Isso era uma coisa que unia, né? E todo mundo falava de comunidade, falava de participação, né? E na sociedade também. Você tinha uma união maior daqueles que se levantavam contra a ditadura. Alguém, aqui vocês são jovens, mas alguém foi já em algum comício das diretas, na época, diretas já? Alguém participou? Você aqui. Eu também participei. Vocês lembram que era com muita gente? E a gente aplaudia igualmente. Teotônio Vilela, não tinha vaia, não. Chico Buarque, Ulisses Guimarães, Lula, o Quércia, a gente aplaudia Tancredo Neves, todo mundo. Dante de Oliveira, você entendeu? Experimenta hoje, por PDT, PT, PSOL, eu me lembro que tem alguns encontros do PT com o PSOL, que pensa igual. Eles tinham que fazer trabalho com os dirigentes. Ó, nós vamos trazer aqui o Boulos, vamos trazer aqui o Freixo, que ninguém vai, tá? Não vamos vaiar, não vamos ser intolerantes. Entendeu como? O Freixo foi para o segundo turno na eleição passada como Crivella. Vocês lembram que ele rejeitou o apoio até do PT, que não queria parecer com a velha política? Então, você entende que hoje isso não seria possível? É o labirinto clássico. A gente estava do labirinto clássico. Hoje, nós estamos no deserto, gente. E a gente vive um processo, né? Se a ágora grega, você chega lá, na Acrópole, que é a cidade alta da Grécia, onde tem o belo, né, templo da deusa Atenas, no Partenon, né, que vem de virgem, vem de mulher, né? Depois também, num período bizantino, foi até uma igreja dedicada a Nossa Senhora, né? Você vai para o sudoeste assim, você vê a Ágora grega, onde era o lugar de fazer a política. É interessante. Se alguém eu já estive lá. Você chega assim, tinha um local para as pessoas sentarem, vários núcleos. Você tinha um local que ficava o orador, ali ninguém podia ser punido, isso 4 séculos antes de Cristo, qualquer coisa que ele falasse. Ali era como se fosse assim, espaço livre da liberdade de expressão. Você podia dizer, você podia criticar o governante, criticar o tirano, fazer gozação com Sócrates, com Aristóteles ou com Platão, ali você podia tudo, porque era o espaço da liberdade. Hoje, nesse labirinto do deserto, a gente vive uma agorofobia. As pessoas estão com medo. Ágora é praça, é a praça da cidadania. Então, as pessoas, fobia é medo. As pessoas estão com fobia da praça. Eu me lembro que uma charge que eu vi recente na internet, é uma família numa sala de jantar, sentado na mesa, sentado nas cadeiras na mesa, e eles estão 6 pessoas, e todos estão no celular, no WhatsApp, um na frente do outro. E o absurdo de um chegar a mandar mensagem por outro na sua frente. Vocês já viram essa charge assim? As pessoas estão com medo da ágora. Nós estamos vivendo um processo de agrofobia. Eu acho que isso responde a algumas inquietações que foi falado antes. E esse mundo das redes sociais e da internet seria como se fosse uma nova caverna de Platão. É como se as pessoas estão prisioneiras ali dentro, viradas e amarradas para o fundo e só enxergam sombra. Ali você não precisa mostrar seu rosto. O Rudá fala que a gente pode até mentir,
né? Até mentir. O André fala das dificuldades de se encontrar, de fazer debate, de discutir. É a agorafobia. Esse é um fenômeno novo da internet. Então, eu acho que, ao pensarmos a ideia dos conselhos de cidadania, nós temos que pensar nesses instrumentos que estão presentes e nesses personagens novos no labirinto do deserto. Eu não vou encerrar aqui a reflexão, mas eu acho que é bom a gente pensar nesse labirinto do deserto, né? O Rudá deu algumas pistas, no final da fala do André, ele colocou algumas questões no sentido de agrupar, de aglutinar, né? Eu vou deixar o como para a história final. Que eu acho que aí na história final nós vamos perceber e vamos tentar ver pistas de ação, porque vocês vão ser multiplicadores desse trabalho dos conselhos. Então, nada melhor o conhece-te a ti mesmo. Quem falou conhece-te a ti mesmo foi o Adriano, né? Ele, que é lá do oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, que é o grande tema da filosofia socrática. Então, a gente tem que... Mas Paulo Freire faz uma reflexão na pedagogia do oprimido que é muito interessante. Ele diz que quem trabalha com o povo, quem é um sujeito de agente de transformação social, o nosso grande educador pernambucano diz assim, essa pessoa tem que superar e evitar suas contradições internas. Tem que ter uma coerência profunda no seu agir. Tem que ter rumo para que ele possa ajudar e conduzir as pessoas, dar rumos para as pessoas. Então, eu acho que esse desafio para vocês, que estão nesse curso do Cefep, que é patrocinado pela CNBB, como multiplicarmos essa questão dos conselhos de cidadania e a gente se preparar para isso. Só que, para caminharmos, eu acho que tem dois conceitos que eu vi nas colocações anteriores que precisam ser um pouco aprofundados, senão a gente não consegue caminhar. Esses dois conceitos, a gente tem que trabalhar, esteve presente em todas as falas. Em todas as falas, essas duas palavras foram repetidas. Não sei se ontem, nos palestrantes de ontem, essas palavras estavam presentes, hein? Vocês ouviram todos? Eu acredito que todos falaram de poder, todos falaram de democracia. Já, para não dizer que eu não tenho consciência do labirinto do deserto, olha na rede social aí, põe assim, poder, etimologia, ou etimologia, poder. Etimologia é a ciência que estuda a origem literal das palavras, de qual radical que ela surgiu, o que ela representa. Olha aí, quem encontrar primeiro etimologia, poder. Lê para a gente ficar já usando o instrumental do labirinto do deserto. Pode falar mais alto, pode ler tudo. Pode falando. Não, o que tiver abreviatura, você não precisa dizer, não. Isso é... Tá bom, tá jóia. Alguém encontrou possibilidade? Você falou possibilidade. Ó, eu vou usar essa palavra sua aqui, ó, força. Física, moral. Olha bem, isso é a palavra poder. A palavra poder representa posse.
é algo que você tem, é uma capacidade de fazer algo. É a possibilidade de fazer algo. E é interessante que há uma corruptela da palavra potere, que do latim pode ser traduzida também como senhor. Um tratamento dado ao senhor. Senhor no sentido de quem tem força, tanto física como moral, possibilidade de. No Evangelho, nos 4 Evangelhos, a gente encontra muito a palavra poder. Você já deve ter encontrado expressão assim. Jesus falava como quem que tinha autoridade e poder, que a palavra autoridade está ligada ao poder. Ele curava com poder. Ele convencia as pessoas pelo poder que tinha. Mas ele tinha poder. Mas vocês encontram lá no Evangelho também uma questão que eu acho interessante. Olha bem, se você pegar lá no Evangelho, Lucas 9, 1, quando ele reúne com os 12 para mandar em missão, o que diz lá os textos? Ele deu aos 12 poder e autoridade para expulsar. O texto diz assim: todos os demônios e curar os doentes. Então ele tinha um poder que ele delegava o poder, a ponto dele ter dito em algum momento que o discípulo que se preparasse poderia ser mais que o próprio mestre. E é interessante que ele chama os discípulos de amigos. Né? Amigos. Só que ele tem um momento, que é um dos poucos momentos na Bíblia, que a gente vê que esse negócio de pôr a mãe no meio é mais antigo do que a gente imagina, né? Coitado de um juiz de futebol, né? Eu tenho um amigo que é juiz de futebol, faz academia comigo. Ele fala: Durval, eu tenho uma mãe em casa e outra que eu levo para o campo, sabe? A que eu levo para o campo é uma, mas eu tenho outra em casa, né? E aí, 2 discípulos colocam a mãe no meio, Maria de Cleófas, não é? E o que ela vem pedir a Jesus, depois que ele anuncia a sua cruz, por tudo que ele ia passar, a sua prisão, ela vem pedir o quê para os seus discípulos? Poder, mas um poder individualizado, um poder personalizado. Queria que um ficasse à direita, o outro à esquerda. E Jesus diz: vocês sabem o que vocês estão pedindo, que a senhora está pedindo? E ele vai dar a grande lição, que o poder é, antes de tudo, serviço. O maior dentre vós tem que ser aquele que mais serve. Então é interessante que essa dimensão do poder em Jesus, e quando na ascensão do Senhor, ele também delega poder aos discípulos e diz que o Paráclito, o Espírito Santo, vai investi-los de poder, virá para marcar esse poder. Então ele partilha o poder, ele divide o poder. Então quando a gente está falando de conselhos, nós estamos falando de um tipo de poder. Nós estamos falando, e a gente vai aprender na história da sociedade, que nem todo mundo é como Jesus, que dá poder, que concede poder, que diz que aqueles podem fazer mais do que ele. E ele sempre se referencia com agradecimento ao Pai por ter permitido que aqueles pobres e pequeninos, seus discípulos, fizessem o que fizessem. Então, nem sempre vai ser assim. O poder tem que ser uma luta e um apropriado. Então, esqueçam, nós estamos entrando no mundo do poder. Ao falar de conselho político, de conselhos de cidadania, é o mundo do poder.
que em alguns lugares ele está concedido por uma lei, mas eu acho que o Adriano falou bem, até a lei e depois aquela escada de volta, né, para que a lei se torne realidade, porque nós vivemos uma esquizofrenia no Brasil. É aquela velha questão, você tem conselho que pega e conselho que não pega, como se conselho fosse catapora, ou fosse gripe, né, que transmitisse. Então, o poder tem que ser sempre um processo de conquista, né? E aí eu acho que teve um palestrante que falou que a gente tem que ter claro que você entra no mundo do poder sabendo de todas as contradições, e foi o Adriano de manhã que ele tem. Dom Pedro Casaldáliga tem um livro, que é o melhor livro dele, com Vigil, que é a espiritualidade de libertação. Espiritualidade de libertação. Onde ele fala do agir político do cristão hoje. Ele fala o seguinte, tem gente que diz que política é coisa suja. Tem cristão que fala que não entra na política, que não entra nessa discussão de conselho, porque não quer se sujar. E Dom Pedro diz, você pode sujar as mãos. Você tem que entrar nas mediações políticas. Você não pode sujar o seu coração. E tem um exemplo que o Pedro Ribeiro sempre dá. Vocês conhecem essa expressão retirante? Lá em Minas Gerais, retirante é o tirador de leite, tá? É aquele contratado que tira leite. E ele pega e diz assim, olha, o retirante entra no curral, e os curral de Minas são todos cheios de bosta, ele usa uma bota até em cima, e ele vai tirar aquele leite branquinho. Amarra o rabo da vaca, porque senão ela balança e joga um pouco dessa sujeira em cima do leite ou em cima do tirador. Amarra, apeia, um bom tirador de leite, ele já deixa uma ponta do lacinho lá para prender o rabo, né? E com outro também ele prende o bezerro na perna da vaca. Mas o leite fica branquinho. O pé pode estar sujo, mas ele tirando o leite. Então, o mundo da política é um mundo do retireiro, do tirador de leite. Você tem que preservar o leite. Não pense que não vai sujar as mãos. E sofrer críticas, sofrer contradições, enfrentar tudo isso, né? Enfrentar todos os problemas. Agora, democracia envolve a questão do poder. Todo mundo fala assim, a democracia durou um período muito curto na humanidade. Se vocês colocarem que o Homo sapiens surge há 130 milhões de anos, e que as organizações que nós conhecemos sobre igual hoje, o agrupamento, era um mundo ágrafo, né? Não se tinha escrita, mas você tem pinturas rupestres, né? Nas grutas, né? Você tem aí, talvez, 13 mil anos antes de Cristo. 7 mil, 8 mil, você tem uma organização das primeiras cidades, tá bom? E nós vamos ver o seguinte, o regime que mais prevaleceu entre os seres humanos foi a democracia. Demo, povo, cracia, governo. Então por quê? Os povos antigos não tinham hierarquia na sua estrutura. O chamado modo asiático, modo primitivo de produção, né? Quando você vai estudar um pouco, então a gente vai ver o seguinte, o governo que mais vigorou na humanidade era o vertical, era a participação das pessoas de forma horizontal. Isso que prevaleceu. Você vê o modelo de tribos indígenas, quem trabalha com a questão indígena, como a nossa companheira aqui sabe muito bem, né? As relações são mais horizontais, né? São mais horizontais. A minha nora agora, ela, lá para cima do Alter do Chão, 4, 5 dias, ela morou lá há muito tempo, escreveu agora a tese de doutorado dela sobre a questão da mulher num grupo indígena, que fica na divisa com a Venezuela. Ela foi lá durante 4 anos visitando e falando o seguinte, você tem discriminação? Tem. E é um povo que até 9, 10 anos a criança nem fala português, mas muito infinitamente menor do que a nossa sociedade. Muito infinitamente menor. Então você vai ver o seguinte, que o regime que mais vigorou na humanidade foi a democracia. Tem um texto do Abdala, do nosso professor Abdala, em um dos livros do Cefep, que ele trabalha isso. E a mesma coisa você vai falar o seguinte, olha, surgiu em Atenas,
a democracia direta. E você vai ver que o final da fala do Rudá é para a gente recuperar muito esse modelo, né? Mas esse modelo durou em Atenas, segundo alguns historiadores, 186 anos só. E é interessante que isso é a partir do século V a.C. Só que nas cidades-estados gregas, nas cidades-estado fenícias, você tem modelo de democracia. Você tem modelo de democracia. 1000 anos antes que os gregos, né? Inclusive nas colônias, como na Espanha, que foi colonizada por Fenício, o próprio nome Espanha, de origem fenícia, você vai ver que você tinha modelo. É interessante que os fenícios desenvolveram no ano 1200 a.C. O alfabeto, que deu origem ao alfabeto grego, no século VII ou VIII, porque antes as escritas eram muito de símbolos, né? Como os hieróglifos, né? Como as escritas e os ideogramas chineses, né? Que não eram muito práticos, que era mais difícil para escrever. Foram os fenícios que desenvolveram o modelo do alfabeto moderno. Só que eu digo assim, os fenícios inventaram o alfabeto, mas os gregos desenvolveram a propaganda. Os historiadores gregos, Heródoto, todos eles. Então, ninguém lembra da Fenícia, todo mundo só lembra desses 186 período grego. E é interessante que eu vi uma pedra de todo tamanho, lá no Museu da Ágora, que me chamou muita atenção. Essa pedra era toda de furinho assim, ó, parecia aqueles negócios de computador antigo, toda cheia de furinho. E eram várias pedras. Sabe para quê? O cidadão que participava da eclésia, que era a Assembleia do Cidadão, e Péricles definiu que uma eclésia, para ter validade, tem que ter no mínimo 6.000 pessoas. Então, numa população de 300 mil, onde a metade era escravo, 25% era crianças e mulheres, participava 60, 70 mil homens. Então, no mínimo 10% tinha que estar ali. Em período de guerra, você tinha eclésia quase toda semana. E por que tinha esses furinhos aqui? Uma espécie de umas fendas de um computador antigo. E é uma pedra que já foi através de líquen, fungos, feito teste de carbono, porque você só faz teste de carbono com matéria viva, né? Tem 2.400, 2.500 anos. Porque aqui você põe o nome dos cidadãos, para sortear quem ia participar das instituições do Estado, ser juiz, ser legislador, ser administrador, e eles partiam do princípio que todo cidadão tinha que ser preparado para a democracia. Tanto que quem não participava de uma eclésia e que tivesse da cidade, escravos andavam com tintas vermelhas para jogar no cidadão que estivesse na praça ou não estivesse participando. Então, a democracia era obrigatória. E aqui ficavam os nomes que você tirava para representar. Então, gente, é a questão da democracia. Mas a democracia nos leva a pensar o seguinte, num poder, isso que é importante, potência, poder potesta, e aqui na questão da democracia, o poder obediencial. O que vem a ser o poder potência? É a palavra grega mesmo. É de todo cidadão. Na democracia é assim. Está lá na Constituição nossa, que o poder emana do povo e tem que ser exercido em nome do povo. Então, um político, ele é o quê? Ele é um procurador de um bem que é da população. Ele não é dono daquele bem. Daí que a gente vê, eu nunca gosto de falar democracia popular, democracia participativa, democracia delegativa, porque eu acho que o próprio nome democracia já tem uma força que você não precisa de adjetivação. Então, o poder potência, a origem do poder é o voto ou a participação, porque a Constituição diz que o poder vai ser exercido, está lá no artigo 1º, nos casos de forma direta para a população ou nos casos previstos na Constituição, está lá. Tá? Então, a visão da democracia é, antes de tudo, esse poder potência. E o poder potesta, tá? É o poder delegado. Então,
se eu exerço um cargo de conselheiro, eu fui delegado. Se você é vereador, você exerce um poder potesta. Se você foi eleito para o Conselho da Saúde, de Educação, você exerce um cargo do poder potesta. Você está recebendo a delegação, mas a delegação de origem é essa aqui. E o que seria o poder obediencial? Alguém já ouviu essa expressão? Menino, obedece sua mãe. Menino que não obedece à mãe não cresce. O que a gente quer dizer com essa expressão? Menino que não obedece à mãe não cresce. O que essa expressão significa? O que é o obedecer ali? Olha, é seguir. Ob é fora, daí vem a palavra objeto, é algo externo ao sujeito. E a outra palavra é audire, ouvir. Então, poder obediencial é você ouvir e colocar em prática. Então, sua mãe te manda ir tomar banho naquele horário, você vai tomar banho. Está te chamando para comer, você vai comer. Está pedindo para ir na padaria, você vai na padaria. Então, o poder obediencial é aquele que ouve. Tanto que os índios de Chiapas, no sudoeste do México, que tem uma organização maravilhosa, e advogam como ancestrais dos índios antigos que lá foram dizimados, ele diz assim: aquele que manda tem que ser o que ouve. O que manda tem que ser o que ouve. Então, o sentido lá em Chiapas do poder obediencial é algo forte. Aquele que manda tem que ser o que ouve. Então, minha gente, o que é o Conselho de Democracia? É o exercício do poder obediencial. Basicamente isso. O que é a democracia? É o exercício do poder obediencial. Você supera o dualismo do poder potência do poder potesta. Você vai exercer um poder obedecendo. E obedecer é o quê? É ouvir o outro. Ouvir aquele que te delegou. Você obedecer é ouvir aquele que te encarregou. Só que a democracia hoje no Brasil sofre 3 doenças. Ela está enferma. É enferma, a gente tem que ter claro isso. A primeira doença é que a gente não tem a garantia básica de uma democracia, que é o direito à liberdade de expressão e ao contraditório. Nós não temos. O labirinto do deserto mostra isso. A questão das fake news. A questão da ideia do pensamento único. As pessoas não conseguem dialogar. Vocês devem ter isso dentro da comunidade cristã que vocês participam. O diálogo está ficando impossível. Até muitas vezes em grupos familiares, você tem que no WhatsApp falar, não se pode falar de política, senão se dá briga, alguém sai. Então, hoje, a ideia do pensamento único, e isso tem a ver um pouco com o processo anterior. Os meios de comunicação sempre foram controlados por 7 grandes famílias no Brasil. Hoje, também famílias religiosas controlam meios de comunicação, com um fundamentalismo absurdo, né? Então, essa é a primeira doença. A segunda doença é a corrupção política. E é interessante que essa palavra corrupção, e eu digo aqui no texto que vocês vão receber, ela foi cunhada a primeira vez por Santo Agostinho, um santo da igreja primitiva, que ele não usava a expressão pecado original para falar na queda do paraíso. Ele usava a palavra corrupção. Corrupção vem de coração. Ruptus, ruptura. É você romper com o projeto original do paraíso, da harmonia, da bondade. E o que a gente vê depois de cada dia no livro do Gênesis? E Deus viu que era bom. No homem vai dizer que era muito bom. Você pode ver que tem um reforço ali na expressão hebraica, coloca muito bom. Né? Não sei se foi a bondade de Deus, a misericórdia dele, que achou que o homem poderia ser tão superior assim. Mas, de qualquer maneira, houve um rompimento.
Só que a corrupção política é uma ponta do iceberg da corrupção. Eu escrevi um artigo que gerou uma polêmica, o Rodrigo traduziu para mim para o espanhol, eu apresentei em Barcelona no final do ano passado, que eu coloco a morte da justiça. E nesse artigo polêmico, eu falo o seguinte, você tem que combater a corrupção. Mas eu provo nesse artigo, com dados de centros e de instituições que financiam o capitalismo, que a corrupção política representa no Brasil 10% da corrupção. É grave, é grave. Mas eu mostro que a sonegação fiscal, o dinheiro nos paraísos fiscais, né, representa 90% da corrupção. E dessa ninguém fala, da sonegação. E está envolvido nisso no paraíso fiscais. Vocês lembram do texto base da campanha da Fraternidade, que deu uma polêmica, que diz que a economia de droga, o mercado da droga hoje, no mundo, envolve 500 bilhões de euros por ano? Vai lá, olha no texto base lá. Aquilo são dados de pesquisa da ONU. 500 bilhões. Né? E aí você vai ver que essa corrupção se manifesta como? Com 100 empresários sendo dono da riqueza que poderia servir a 70%, 80% da população. No Brasil, são 6 que têm a riqueza de 70%. Então, o nosso problema é a corrupção, mas é a desigualdade e o domínio do Estado pelo setor empresarial, que só nega, e você tem que defender. Lá, por exemplo, o The Financial, que é um jornal de direita, mas muito sério, na Europa, defende o fim dos paraísos fiscais, porque senão nós não vamos combater. E a terceira doença é o nazifascismo que cresce no Brasil. A intolerância, as agressões, as ideias cada vez mais conservadoras. Agora, mineração em terra indígena, gente. Vocês viram a declaração do Dom Valmor ontem? Muito dura. Eu vou passar para vocês aí a declaração dele, que vocês vão ver. Né? Então, eu acho que essas 3... E aí vem a questão dos conselhos. Eu trago aqui uma reflexão, olha, conselho existe no Brasil desde 1911. Pouca gente se apercebeu isso. O primeiro conselho que nós tivemos em 1911 foi o Conselho Superior de Ensino, que é o atual Conselho Nacional de Educação. Evidente que vai ser a partir dos anos 2000 que os conselhos crescem no Brasil. Mas a ideia do conselho como exercício desse poder obediencial, da população realmente ser dona daquilo que é dela, isso é um processo mais recente. E eu levanto algumas coisas que eu acho que são importantes. Em muitas cidades pequenas, os conselhos são controlados pelos políticos, são prefeiturados, monitorados pelas prefeituras, são criados só formalmente, e aí a gente tem que preparar as comunidades para que disputem os cargos, para que participem. Tem que ser qualificado para isso. É o grande desafio nosso, a gente transformar isso. E o que nós precisamos em conselho? Primeiro, ser representativo, reunindo tanto na representação da sociedade civil quanto na governamental, pessoas com liderança e poder de decisão. Porque também se o prefeito põe um secretário que não tem voz, que não tem palavra, que não vai ter decisão, o conselho não desenvolve uma política. Outra coisa, ser mobilizado e mobilizador, planejando suas reuniões, ações e atividades de mobilização popular. Então, ser mobilizado e mobilizador. Ser autônomo e soberano, possuindo, inclusive, infraestrutura, recursos financeiros, equipes administrativas e técnicas próprias. Deter maior teor de informações possível sobre a área em que atua, inclusive com acesso a projetos e dados do poder público. Então, é um serviço, é um unus, as pessoas têm que exercer isso. Possuir política regular de capacitação dos conselheiros e entidades inscritas. Então, os conselhos têm que ter esse papel. Só que no artigo 14 da Constituição Federal, artigo 14, a Constituição, não contente com a questão do conselho, criou outras formas de participação. O plebiscito,
o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito é um modelo da República Romana, onde a pessoa diz sim ou não a alguma lei, algum programa, algum projeto. Nós já votamos no plebiscito no Brasil? Sim. Se nós íamos ser monarquia ou república, nós votamos, né? Então, se ia ser presidencialismo ou parlamentarismo, nós votamos também no plebiscito das armas, né? Que foi uma vergonha, tá? Então, e vocês viram o poder econômico correu para trás dos donos de fábrica de arma, dos setores militares, para aquele resultado vergonhoso, mas nós votamos. O referendo é o contrário. Se você vota uma lei no parlamento e você manifesta se está a favor ou não. Eu tenho cidadania italiana. Eu voto, né, no departamento de Treviso, na comuna de Farra de Soligo. Fica a 60, 70 quilômetros de Veneza ali. É onde é a origem do meu avô e da minha avó, Zanon. E lá, de vez em quando, a gente é consultado sobre questões da política local. Você vota, então isso é mais comum, né? Você vai fazer uma lei, faz a lei e faz um referendo, se o povo concorda ou não. E o outro é da iniciativa popular. Agora, já houve a regulamentação desses três instrumentos, aconteceu, mas não como, principalmente a Comissão Justiça e Paz da CNBB, que acompanhou isso, não como eles queriam. Entendem que esse ainda foi restritivo, essa regulamentação. Mas são três instrumentos previstos e importantes na questão da reforma. E eu digo mais aí, olha, na realidade também, o projeto de iniciativa popular, nós tivemos, por exemplo, aquele projeto de 20 anos atrás do Fundo de Moradia, que deu Minha Casa Minha Vida. O projeto da Lei 9840, sobre a questão da corrupção. E da Lei Ficha Limpa, foi uma vergonha. Nós não conseguimos 1.300.000 assinaturas. Foi aprovado porque um grupo de deputados assumiu o projeto. Mas nós não conseguimos o número de assinatura. Então, isso... Mas são projetos de iniciativa popular que são importantes para nós. E, finalmente, não está aqui pedido, mas eu apresento 3 leis que surgiram depois, que estão aqui. Essas 3 leis são importantes. Primeiro, a lei da parceria público-privada. Eu acho que é um paradigma novo, né? No título eu digo assim, nem o público, nem o privado, uma nova figura jurídica. É uma parceria, então as entidades passam a fazer parceria. E aqui eu trago o caso da PAC, e mostro como que a sociedade pode participar dessa parceria público-privado. E mais 2 leis que são importantes a gente conhecer, a LAI e a CDU. A LAI é a Lei de Acesso à Informação. Essa Lei de Acesso à Informação prevê, por exemplo, até a criação de ouvidorias municipais, que é um instrumento importante. Prevê que as empresas estatais têm que ter mecanismo democrático de ouvidoria. Até a empresa de saneamento da sua cidade, ela tem que ter uma ouvidoria e tem que ter um conselho. E a CDU, que é o Código de Defesa dos Direitos do Usuário, uma lei mais recente. O CDU, o Código de Defesa do Usuário, é algo muito importante para vocês conhecerem. E eu termino isso aqui dizendo o seguinte, que o que está por trás, se a gente quiser, e é um texto do livro, é o princípio da subsidiariedade. Desde Leão XIII, aquilo que nós chamamos do ensino social da igreja, ou da doutrina social da igreja moderna, desde a Rero Novaro, que vem sendo falado a questão do princípio da subsidiariedade, que um ente faz, o outro tem que completar, tá bom? Então, eu acho que esse princípio da subsidiariedade é uma fundamentação teológica muito interessante. E eu gostaria de terminar. Como? Se vocês notarem, as 3 colocações anteriores falaram o como.
E eu queria contar uma história. Uma história que eu ouvi há 30 anos atrás do Frei Carlos Mester, que teve doente recentemente, mas já está forte, já recuperou. Tem muita prosa da Bíblia ainda para contar para nós. O Frei Carlos Mester diz, uma história antiga, que um criador de cabras estava tendo suas cabras doentes. Tinha diminuído o leite, elas andavam tristes, de cabeça baixa, né? E já não berravam tanto. E ele falou, eu vou acabar, essas cabras vão acabar morrendo. Aí um colega dele falou, essas cabras suas estão com verme, e eu vou fazer aqui um remédio com semente de abóbora, com erva de Santa Maria, né? E você vai ver que vai resolver o problema das suas cabras, elas vão ficar boas, coisa e tal. E eu vou preparar. Aí levou duas garrafadas grandes, falou, guarda na geladeira. Aí a primeira vez, ele pegou uma colher de metal e foi lá para o curral, levando o vidro. Foi uma dificuldade danada. Ele tentava, punha na colher e tentava enfiar na boca das cabras, e não tinha jeito, era uma loucura, mas deu a força. No segundo dia, ele falou, o que eu vou fazer? Estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. E ele pendurou na porteira assim a garrafa e foi prender uma cabra. Nisso que ele foi prender, a outra esbarrou e, pruf, caiu no chão, esparramou o remédio todo pelo chão. Ele falou, suas danadas, eu vou lá buscar o outro vidro. Voltou para buscar o outro vidro. Na hora que ele chega, as 4 ou 5 cabras dele estavam lambendo o remédio no chão. Aí ele falou, olha, o problema não foi o remédio, porque o compadre dele falou que tinha posto até mel no meio. O problema era a colher de metal. Era o método que ele estava usando que estava errado. Então, eu acho que é o desafio que nós ouvimos nas todas as falas. Qual vai ser o método que nós vamos trabalhar? Nós temos que redescobrir. Tem uma linguagem para o jovem de hoje, e para isso a gente tem que voltar na primeira história que eu contei. Vamos sair um pouco do labirinto tradicional. Vamos pensar que nós estamos num labirinto novo, é conhecer a conjuntura. Conhecer, se vocês notarem, todas as intervenções que nós ouvimos de manhã é conhecer a realidade, é enfronhar nessa realidade, é pisar no chão. Então, eu acho que a gente tem que ver se nós não estamos usando a colher de metal errada. Ou elas vão lamber, ou quem sabe uma colher de madeira seria mais eficiente. Então, eu acho que desse trabalho nosso todo é um desafio, não tem receita pronta, mas a gente tem que enfrentar esse desafio. Temos que enfrentar, porque os sinais no mundo todo, e o Rudá falou bem isso, estão sendo no sentido de construir esse processo de democracia mais direto. As pessoas querem ser protagonistas, né? Se você tem hoje um processo que a juventude se afasta de partido, ou se afasta das discussões políticas normal, mas vocês viram a primeira colocação do Adriano de manhã, o que o Adriano falou de manhã? Falou dos jovens que ele ficou assistindo, qual lugar que ele foi mesmo? Na Bahia, não foi? Em Salvador? Maranhão, os desafios dos jovens lá, cantando os desafios. Então, eu acho que é isso, gente. E aí eu termino com o padre Antônio Vieira, que eu digo assim, um sermão bonito do padre Antônio Vieira, que ele se pergunta nesse sermão de Santo Antônio, há 365 anos atrás, sobre os navegadores portugueses. E ele queria saber como um país tão pequeno daquele podia ter tido colônia em Goa, podia ter tido colônia lá em Xangai, poderia dominar parte da África, parte da América. E ele diz o seguinte, o caminho que fizeram os portugueses era caminho que ainda não estava feito, entre aspas. Algo novo a ser ainda trilhado, navegado por mares desconhecidos. E ainda diz o Vieira, mareavam sem cartas sobre os navegadores portugueses, porque eles haviam de fazer as cartas de marear. E tem um outro trecho que eu não uso aqui, que Vieira diz assim, eles não tinham bússolas e não tinham mapas, eles seguiam as estrelas, eles seguiam o brilho das estrelas à noite. E aí eu digo para vocês, quando é que as estrelas mais brilham? São nas noites escuras. Só que se a gente ficar de cabeça baixa,
olhando para baixo, resmungando e reclamando, nós não vamos ver o brilho das estrelas. Vocês viram no início da intervenção do Rudá, nós ouvimos muitas reclamações. A cabeça baixa. Então, a gente tem que levantar a cabeça, crer nesse caminho da cidadania. Nessa noite escura, a gente tem que olhar mais para o céu, para ver os brilhos das estrelas, para a gente se ligar nelas, né? E aí eu termino. Mais do que nunca, é este hoje o grande desafio das organizações populares, das organizações eclesiais como nossa, dos representantes do povo nos conselhos de cidadania. Fazer o caminho, marear sem carta, resistir ao desmonte e construir esse novo poder. Havemos de fazer as novas cartas de marear. Obrigado. Bom, em nome da turma, agradecer por essa fala tão pertinente,